Seiti oya, seiti oya, ei na coruna, ei na ho, ei na coruna, ei na ho, seiti oya. Seiti oya, ei na coruna, ei na rua, ei na coruna. Estamos na beira do rio Pará, onde nossos antepassados, nossos ancestrais viviam nessa região. Apesar de muito sofrimento e muita massacres que houve nessa região, que era ocupada pelo povo Pancararu e outros povos que vinham para fazer os seus cantos, buscando a cosmogonalidade mística, a nossa força espiritual, que está com os nossos ancestrais, e no qual nós damos o nome como encantados. E é importante a gente ter essa percepção, porque o rio, de fato, é dessa gente que vive e que precisa do rio, não apenas como um meio de subsistência, como uma forma de viver, mas necessita do rio como um modo de vida, necessita do rio como uma forma, como algo intrínseco da sua existência. Nós estudamos uma coisa chamada ecologia humana. Né? E pensar a ecologia humana a partir da percepção dos povos é entender como essas populações elas se inserem nessa realidade do São Francisco como um enter, né? O rio não apenas como um elemento da natureza, mas o rio como uma entidade, o rio como um ser vivo, né? O rio como um grande ecossistema que faz parte das vidas humanas que estão aqui. A importância do Rio de São Francisco, da aldeia Pancararu, é uma riqueza. É de onde a gente desce ali para a margem do rio, pega um peixe, às vezes não tem, uma mistura para dar das crianças, vai ali, pega um peixe. Nem que seja um peixinho pequenininho, mas a gente ajeita e dá aquele molho para aquelas crianças. E para nós mesmos que somos adultos, nós se alimenta da margem do rio. A importância desse resgate que a gente fala, de voltar de novamente, buscar, resgatar o que os nossos ancestrais um dia teve, que foi dono daqui, não só é um motivo de alegria, mas sim um motivo a qual a gente sabe que nós precisamos buscar. Por quê? Porque a água é um bem para nós todos, porque sem água a gente não pode viver. Ser pescador Pancararu é uma coisa que não tem explicação, até porque essa essência nós tivemos desde os nossos ancestrais. Até hoje nós
vivemos isso, essa cultura, né? Pescar, comer o peixe na beira do rio, né? Levar para casa, para o nosso curumim. Isso para nós eu acho que é tudo. A gente, quando vem para o nosso Velho Chico fazer uma pescaria e consegue pegar um peixe, isso para nós é tudo na vida, né? Hoje a gente fez uma pescaria boa, né? Vamos comer um pirão na beira do rio, para nós isso é uma coisa sagrada, né? O rio, ele possui já uma história que é muito antes do processo de colonização, né? O Rio São Francisco, ele tem a sua história de fecundidade, né? Um rio, as águas quando vêm, elas vêm para molhar a terra. E o Rio São Francisco, o Rio Opará, como os índios sempre chamaram aqui nessa região, né? O rio que se encontra com o mar, ele nasceu para molhar essa terra nordestina, essa terra do semiárido, que hoje se chama Brasil. Ela só quis mostrar isso, né? Só quis molhar esse grande córrego que foi as terras, né? As paragens dessa região para poder ele existir. E o rio existe para essa terra e o rio existe para as pessoas dessa terra, né? O grande desafio é que, hoje em dia, né, os povos que sempre viveram dessas terras vêm extremamente subjugados, né? Os povos que vivem desse Opará, né, que vive das águas do São Francisco e das terras desse São Francisco, dos ecossistemas do São Francisco, são povos que estão perdendo esse lugar. Nesse processo de desenvolvimento do país, de enviar energia para os grandes centros, né? Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, as populações ao redor do Rio São Francisco, as populações tradicionais, sejam elas, né, povos indígenas, quilombolas, né, vazanteiros, né, populações de fundo de pasto, elas sofreram com esses empreendimentos remoções dos seus locais de origem, dos seus locais que estavam estabelecidos há muito tempo, onde conseguiam satisfazer as necessidades das famílias, né, pescar, caçar, plantar, tudo isso com bastante abundância de alimento, diversificação de alimento, com qualidade, alimentos com qualidade e tranquilidade, principalmente de poder viver conforme os seus usos e costumes, conforme a sua cosmologia, né, conforme a sua tradição, a sua cultura, né, viveu em paz. O povo Tuxá, cansado de esperar, resolveu fazer a sua autodemarcação. Tudo isso está ocorrendo por conta de uma coisa muito maior do que nós mesmos. Por conta do empreendimento que foi instalado no meu povo no ano de 1886 a 88, onde repreenderam o lago do São Francisco, hoje lago, né, repreenderam o Rio São Francisco, através de uma barragem denominada Taparica, que fez migrar meu povo em 3 comunidades.
Tuxá e Botirama, Tuxá e Najá e Tuxá Rodelas. Hoje, somando mais de 9 aldeias. A colonização insaciável, ela vai chegando, chegando a espremer cada vez mais essas populações. E essas populações tiveram que se afastar dos seus locais de origem, se alojar nas periferias das grandes e pequenas cidades e nunca foram aceitas, sempre foram discriminadas, sempre foram excluídas. E com o laço ancestral, com a memória espiritual, sempre recebendo notícias dos seus ancestrais que deveriam voltar, né, se reorganizar novamente como comunidade aos seus lugares de origem. E aqui no caso, a aldeia Cariri Chocó, né, conhecido como a aldeia da Ponte, né, eles estão numa luta de recuperar esse local, a Cachoeira dos Veados, uma área ancestral de ocupação indígena Pancararu, né, e tentar reorganizar a sua comunidade. Nós somos um povo que nós já vivia mais de 30 anos desaldeado, aqui ao redor dessa área, misturado com os não índios há mais de 30 anos. Então, o povo Cariri Chocó se juntou com o povo Pancararus, que também estava mais de 30 anos desaldeado, aqui em Paulo Afonso. Se juntemos para nós retomar uma área que já pertencia a nossos ancestrais, nossos povos indígenas do antepassado. Então aí nós se juntamos para continuar a nossa cultura que estava morrendo na cidade. Então, para dar um melhor para nossas crianças, nosso povo indígena. Então nós viemos para essa área aí. Porém, no momento em que eu coloquei os meus pés com os meus filhos naquele lugar, me senti tomada como se eu fosse parte daquele lugar. Eu não tinha energia, não tinha água, eu não tinha trazido nada comigo, só os meus filhos, e eu me senti como se eu estivesse chegado na minha casa. Eu não queria mais sair dali. Não tinha um interesse de casa. Nosso interesse não é casa. O nosso interesse é porque nós somos parte desse lugar. Essa terra ela é localizada na beira do Rio São Francisco, aonde estão os nossos antepassados, aonde a nossa espiritualidade existe, aonde o nosso povo ele consegue se encontrar com aqueles que já se foram, com a nossa história, com o histórico indígena. Todavia, a gente hoje, por exemplo, está discutindo os grandes conflitos dessas populações, né, com os grandes empreendimentos que foram estabelecidos desde o problema de colonização, de invasão que teve, né, dos europeus no Rio São Francisco, quando a gente tem povos aqui, né, achados arqueológicos que constata, né, um grande arcabouço de indígenas que já viviam nessa região. Nós temos nessa região só de Paulo Afonso a Xingó, nós temos um dos maiores achados arqueológicos da América Latina, né, onde comprova a presença humana de mais de 9.000 anos. Né? Então, se a gente for discutir o marco temporal da questão indígena, ela não acontece na Constituição de 88. Ela acontece muito anterior ao próprio processo de colonização, né? Só que desde então, né, que esses povos vêm sendo drasticamente dizimados, são povos que vêm sendo retirados à força do Rio São Francisco, e nós hoje estamos vivendo uma recolonização, né? Uma nova colonização, uma neocolonização, onde
a gente se depara não mais somente com os estrangeiros, mas com as empresas públicas e privadas que fez do Rio São Francisco um grande arcabouço do poder econômico do capital. Né? A Chesf é um exemplo disso aqui no São Francisco, que usurpou as terras e o rio dos povos que aqui sempre existiram. Mas o povo Tuxá não é só uma vítima desse projeto danoso e nefasto do governo, que não consegue contextualizar e não consegue agrupar e não consegue olhar de maneira humana para os ribeirinhos, mas também para o nosso Chico. Rio que agoniza pela ação nefasta do homem nessa sede desenfreada de progresso. É preciso nos colocarmos na situação da natureza e fazer com que ela seja mais vista. Hoje é muitos problemas para a gente, né? Nós indígenas. A gente não tem mais a liberdade que nós tínhamos. Antes a gente chegava e se acampava em qualquer lugar. Hoje é tudo diferente, tem muitos donos na beira do rio. Eu me lembro que antes os mais velhos falavam para mim que a gente tinha um limite de pisar nas terras, né? Indígena aqui, que era onde pertencia a área nossa, que é a beira do rio. Então a gente aqui de Pancararu não tem quase liberdade de entrar no rio hoje, chegar até o rio, porque é muitas cercas, muitos donos. E, de uma certa parte, o rio também está comprometido com essas gaiolas aí dentro, que a gente vê gaiola por tudo quanto é canto, a gente vê o descuido do ser humano, dos que principalmente trabalha, tá entendendo, que joga vários restos de peixe dentro da água, a gente vê que a água está contaminada, tá entendendo? E nós queremos preservar, nós queremos cuidar, mas da nossa forma, do nosso jeito. Então, é mais uma fonte para que a gente venha cada vez mais lutar por esse pedaço e também para que os nossos parentes indígenas, eles possam ter direito a vir ao rio, a tomar um banho, a pescar um peixe, tá entendendo? A buscar também da sua sobrevivência, porque a gente sabe que o rio também, eles nos oferece tudo isso. E o que mais me dói no coração é eu ver meus netos jogado numa estrada, debaixo de um pé de pau, sem ter para onde ir. Mas essa fé me traz em pé, meu pai, que não é de acontecer. Deus é que é de dar força, cada vez mais para nós lutar. E essa luta ir até o dia que Deus quiser. Não é à toa que os povos indígenas, que os povos de terreiros, que os pescadores artesanais, né, vêm fazendo luta pela demarcação dos seus territórios, vêm fazendo luta para conquistar a terra como um direito sagrado. Né. O São Francisco, por ser esse grande arcabouço de história dos povos mais antigos, dos ancestrais, que ainda existem nessas paragens, esses ancestrais, eles cobram desses humanos hoje, cobram desses grupos, né, o cuidado com a terra, o cuidado com os ecossistemas, o cuidado com as águas e com a terra nessa região, com as matas, né, com os animais. Os nossos ancestrais cobram da gente o cuidado com isso por uma questão de sobrevivência. O que eles querem é que nós cuidemos da vida. E para nós cuidarmos da vida que está estabelecida e que necessita desses ecossistemas, a gente precisa fazer retomadas de terra. Demarcação já! Demarcação!